Pra quem não me conhece, eu sou a Guta do blog Opinada e hoje eu tô aqui pra fazer um top 5 um pouco diferente. Ultimamente eu tenho lido só livros curtos. Eu acho que isso é porque eu tava lendo muito Game of Thrones. Game of Thrones é a série. Tava lendo muito as Crônicas de Gelo e Fogo. E aí, quando eu terminei a Tormenta de Espadas, eu fiquei um pouco em estado de choque ainda e resolvi ler só livros curtos. Mas eu vou falar um pouco mais sobre essa coleção, sobre essa série do George R.R. Martin em outro vídeo. Hoje eu tô trazendo pra vocês um top 5 de livros pra se ler em um dia. Ou seja, livros curtinhos, com não mais que 300 páginas, fontes grandes, histórias que se desenrolam muito facilmente, para você ler no final de semana, na hora de ir pro trabalho, em uma viagem, ou seja, quando você não tem muito tempo. Falar em não ter muito tempo, eu acho que foi isso que me influenciou a gravar esse vídeo, porque eu ultimamente não tenho tempo pra nada, eu tô demorando muito tempo pra ler cada livro, por isso que a frequência de resenhas lá no blog diminuiu, mas eu vou mudar isso, eu prometo pra vocês, até porque as férias de julho estão chegando, não tá tão perto, mas eu espero que elas cheguem logo, porque eu tô precisando descansar, eu tô precisando ler, eu tô precisando de um tempo pra mim e pro blog. E pro canal também, é claro. Então eu vou começar a me dedicar mais daqui pra frente. Eu espero que vocês gostem das escolhas. Vamos conferir? O primeiro livro é A Gramática do Amor, que é um livro que eu já comentei aqui no canal, eu já falei um pouco sobre ele, mas eu vou repetir. Ele conta a história de uma garota que vai estudar em um colégio interno na Inglaterra, e aí ela conhece um professor e aí ele começa a indicar livros pra ela. Pra quem gosta de literatura, esse livro é muito bom porque ele indica livros clássicos que todo mundo precisa ler. Então eu tô indicando ele pra todo mundo. Eu acho que as pessoas vão gostar e ele é curtinho. Ele tem por volta de 260 páginas, dependendo da edição. Ele é da editora Rocco e eu acho que todo mundo vai gostar. É um livro de menininha, mas pra quem gosta de ler, é uma ótima escolha, um livro para ler muito rápido, porque a história ela é bem superficial, é um pouco clichê, mas ao mesmo tempo eu gostei muito dela, porque eu não conhecia o autor, eu nunca tinha ouvido falar do livro, eu ganhei ele de presente, eu gostei muito, ele me surpreendeu muito positivamente, então eu tô indicando ele para todo mundo. Leiam. Ah, e essa capa é linda, né? Vocês não acharam? O próximo livro é um tanto quanto polêmico e é A Culpa das Estrelas, do John Green. Eu escolhi esse livro por causa de todas as tretas que dão sobre ele. Mentira, eu escolhi esse livro porque, mesmo que ele não seja um livro tão pequeno, ele tem 290 páginas, a história flui muito facilmente, você se apega aos personagens, mas não de um jeito que você precisa de muitos detalhes pra isso, porque a história é bem dinâmica e mesmo assim você consegue se apaixonar muito pela Hazel, pelo Augustus, principalmente por ele. E é uma história que surpreende muito. Eu não sei se eu amo ou se eu odeio esse livro, eu já amei muito ele, eu já odiei muito ele. E agora eu tenho uma relação de... não sei o que eu sinto por esse livro. Eu acho que eu gosto, mas não é um dos meus favoritos. Tenho livros preferidos do John Green, tenho livros preferidos dessa categoria, mas A Culpa das Estrelas é uma ótima escolha. Eu acho que todo mundo deveria refletir um pouco sobre a história dele, refletir um pouco sobre o que acontece com os personagens e principalmente refletir um pouco sobre as lições que ele traz. Então eu indico ele para todo mundo mesmo. O próximo livro é um livro que quase ninguém conhece, que é O Corpo Morto de Deus, da Giselda Laporta Nicoleles. Ela é uma autora nacional e esse livro eu achei ele num sebo, ele é publicado pela Editora Moderna. Eu achei ele num sebo aqui na cidade, eu paguei acho que R$3 nele, não mais do que isso. É um livro bem curtinho, a fonte é muito grande, não sei se dá de ver. A fonte é bem grande e ele conta a história de um serial killer que está escrevendo um livro sobre as mortes que ele causa, só que trocando os nomes dos personagens por deuses gregos. Os personagens não, trocando os nomes das vítimas por deuses gregos. Esse livro é muito bom, é um dos melhores livros nacionais que eu já vi. Eu não sei se ele ainda está em circulação, porque como eu achei ele no sebo, eu não achei ele no Scooby para marcar como lido. Eu não sei mesmo a respeito dele, eu não achei nada sobre a autora na internet. Mas se vocês acharem, leiam esse livro, é uma ótima escolha, é uma ótima história. Para quem gosta de thrillers psicológicos, para quem gosta de livros policiais, esse livro é maravilhoso. Então leiam. O próximo livro é Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie, que é um livro que eu ainda não li. Eu até falei sobre ele no unboxing que eu fiz da Submarino, mas ainda não tive tempo de ler. Mas
eu escolhi ele para representar todos os livros da Agatha Christie, porque todos eles são curtinhos. Se vocês conseguirem ver, esse aqui parece que tem menos de 200 páginas, e eu acho que ele tem mesmo. Tem 160 páginas. São histórias curtas, mas são histórias que te prendem. A Agatha Christie é muito famosa pela escrita no estilo de contos dela. Então, os livros dela são como se fossem contos, mas com histórias mais complexas, com personagens mais bem trabalhados. Então, todos os livros da Agatha Christie dá de ler em um dia, dá de ler em uma tarde, em uma noite, e ninguém se arrepende nunca de ler um livro dela. Então, não percam essa oportunidade. Se vocês nunca leram Agatha Christie, vão agora ler. Indico vocês começarem por Assassinato no Expresso do Oriente, que é tipo o suprassumo da escrita dela, e depois vocês podem conhecer novos volumes, ou comecem por uns que não são tão conhecidos, que são ótimos. Eu já li uns 10 livros dela e eu não consegui falar mal de nenhum. Todos eles me surpreenderam. Eu gosto muito de tentar descobrir quem é o assassino, quem é o vilão das histórias, mas eu nunca consegui fazer isso com nenhum livro dela. Então a Agatha Christie continua me surpreendendo cada vez mais a cada livro que eu leio. Então leiam a Agatha Christie, leiam Os Elefantes Não Esquecem, porque é o livro dela que eu comprei por último, que eu estou mais ansiosa para ler de todos que eu tenho. Então leiam. O último livro que eu queria falar é um livro que eu não tenho aqui, que é um livro que eu li em e-book, que é Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, que é a mesma autora de Garota Exemplar, e ele foi publicado pela editora Intrínseca. Ele foi nos lançamentos de 2015, então é um livro bem recente. O livro não é curto, eu acho que ele tem umas 400 páginas, a fonte não é grande, mas a história é excelente. Quando você começa a ler, você tem que devorar o livro até o final, não tem como parar. Eu comecei a ler esse livro, eu li ele em 14 horas na corrida, sem parar, nem pra ir ao banheiro. Sério, quando eu comecei a ler aquela história, eu fiquei hipnotizada. A Gillian Flynn, ela tem essa capacidade de escrever histórias obsessivas que deixam os leitores obcecados por terminá-la. Então eu tô indicando esse livro pra todo mundo que, assim como eu, ama thriller. Como eu já falei, O Corpo Morto de Deus, esse livro é no mesmo estilo, é um thriller psicológico. Em Objetos Cortantes, o livro ele é escrito no ponto de vista de uma jornalista que tem que cobrir um assassinato na cidade natal dela. Só que é assassinato de crianças, então é uma história bem pesada e ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe em quem confiar. Ela esperava nunca mais voltar para a cidade natal dela, mas infelizmente ela está tendo que voltar, está tendo que rever os fantasmas do passado. Então eu tô indicando esse livro pra todo mundo. Leiam esse livro. Leiam todos os livros que eu indiquei, na verdade. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar like no vídeo e de se inscrever no canal aqui ou aqui, onde vocês preferirem. Se tiverem indicações pro próximo vídeo, não esqueçam de comentar. E, de novo, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!